Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre derivada. Então aqui no primeiro exercício nós temos calcule o valor da derivada da função f de x, que é igual a cosseno ao cubo de x mais seno ao cubo de x no ponto x0 igual a π sobre 2. Então aqui nós vamos calcular a derivada da função, primeiramente, a f' de x, e aqui nós vamos usar a regra da cadeia. Então vamos aqui chamar o cosseno de x de u, então vai ficar u ao cubo, a gente usa a regra da potência, que vai ficar 3u ao quadrado, ou seja, 3 cosseno ao quadrado de x, vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Eu vou colocar o menos aqui na frente, então fica menos 3 cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x. Agora vamos calcular a derivada de seno ao cubo de x, então aqui novamente a gente chama o seno aqui de u, então vai ficar u ao cubo, aí a derivada vai ficar 3u ao quadrado, no caso u é seno, vai ficar 3 seno ao quadrado de x, vezes a derivada do u, que no caso aqui é a derivada de seno, que vai ser cosseno de x. Aqui nós já podemos substituir o x por π sobre 2, mas vamos aqui aproveitar para colocar em evidência o 3 cosseno x seno x, porque ele é comum, né, tanto na primeira parcela como na segunda. Então, colocando aqui 3 cosseno x seno de x em evidência, entre parênteses vai ficar menos aqui, esse menos. E aqui, como tem cosseno ao quadrado dividido por cosseno, vai ficar cosseno de x mais, e aqui 3 seno ao quadrado, cosseno de x dividido por 3 cosseno de x seno x, vai ficar seno de x. Agora vamos substituir o x por π sobre 2. Então daí nós vamos ter 3 cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2, aí entre parênteses menos cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2. Vamos agora fazer as contas, então vai ficar f' de π sobre 2, vai ser igual a 3, cosseno de π sobre 2 aqui é 1, seno de π sobre 2 é 0, aí entre parênteses menos, aqui o resultado já vai dar 0, cosseno de π sobre 2 é 1, mais seno de π sobre 2 é 0, então aqui fazendo a conta, nós vamos ter que f' de π sobre 2 vai dar 0. Vamos agora para esse outro exemplo aqui, então é para encontrar a derivada segunda dessas funções aqui. Então na letra A nós vamos ter a derivada primeira, dy dx, dessa função y aqui. Então vai ficar a derivada primeira, vai ficar 3 vezes 7, 21, vai ficar 21x ao quadrado. Aqui 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, menos 10x, mais a derivada de x, que é 1. Agora vamos calcular a derivada segunda, d2y dx2, e aqui nós multiplicamos 2 vezes 21, vai dar 42, vai ficar 42x, menos a derivada de 10x é 10, e a derivada da constante é 0. Agora vamos ver a letra B. Então aqui vamos calcular a derivada dessa função y, que é igual a x mais 1 sobre x. Então vamos ter aqui dy dx. Aqui nós vamos usar a regra do quociente. Então, pela regra do quociente, a gente deriva a primeira, derivada de x mais 1 é 1. Tá? A derivada de x aqui é 1, derivada de 1 é 0, então vai dar 1. Então, deriva a primeira e repete a segunda. Aí menos, agora vamos repetir a primeira, que é x mais 1, e vamos derivar a segunda, derivada de x é 1. Isso tudo sobre a segunda ao quadrado.
Vamos simplificar essa derivada primeiro, então aqui vai ficar 1 vezes x vai dar x. Aqui multiplicado por 1 vai dar esse mesmo valor, vamos logo tirar do parênteses aqui. Então vai ficar menos x menos 1 sobre x quadrado. Aqui dá para a gente cortar x e menos x. Então nós vamos ter a derivada primeira aí como sendo menos 1 sobre x ao quadrado. Então essa aqui é a derivada primeira, dy dx. Vamos escrever essa função aqui da derivada primeira de uma outra forma, vai ficar menos. Aqui, esse x quadrado eu vou colocar para cima, trocando o sinal do expoente. Então vai ficar menos x elevado a menos 2. Agora vamos calcular a derivada segunda, d2y dx2. E aqui a gente aplica a regra da potência, vai ficar menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 2 vezes x. E aqui no expoente vai ficar menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, nós ainda podemos escrever essa derivada segunda, d2y dx2, da seguinte forma. A gente pode colocar 2 sobre, aí desce novamente aqui o x elevado a menos 3, só que aqui muda o sinal do expoente. Vamos para o próximo exemplo. Então aqui nós, na letra A, para encontrar a derivada terceira, no ponto 2, onde essa função f de x é igual a 3x² menos 2. Então vamos fazer primeiramente as derivadas. A derivada primeira, que é f' de x, vai ser igual então a 2 vezes 3 vai dar 6, vai ficar 6x, derivada de constante é 0. Vamos agora fazer a derivada segunda. Então, a derivada de 6x é 6. E agora a derivada terceira, f 3' de x, derivada de constante aqui é 0. E agora vamos calcular a derivada no ponto 2. E observe que, pela nossa fórmula, o resultado aqui vai ser 0. Vamos para a letra B. Então, aqui nós queremos calcular a derivada segunda no ponto 1 dessa função. Então, vamos calcular primeiramente as derivadas dy dx. Então, aqui vai ficar 5 vezes 6 vai dar 30. Vai ficar 30x elevado a 4 menos 2 vezes 4 vai dar 8, então vai ficar 8x aqui. Agora vamos fazer a derivada segunda, d2y dx2. Então aqui vai ficar 4 vezes 30, vai dar 120, vai ficar 120x elevado a 3. E derivada de 8x é 8. Agora vamos calcular essa derivada nesse ponto x igual a 1. Então vai ficar d2y dx2 no ponto x igual a 1. Então aqui eu vou substituir o x por 1, vai ficar 120 vezes 1 ao cubo menos 8. Fazendo a conta aqui vai dar 112. Agora vamos para a letra C. Aqui na letra C nós queremos calcular a derivada de quarta ordem aqui dessa função x elevado a menos 3 aqui no ponto x igual a 1. Vamos considerar y como sendo a função aqui x elevado a menos 3. Então vamos calcular a derivada até a derivada de quarta ordem aqui. Então vai ficar y' vai ficar menos 3x elevado a menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Agora a derivada segunda vai ficar menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 positivo, 12x elevado a menos 4 menos 1, que vai dar menos 5. Derivada terceira agora vai ficar menos 5 vezes 12 vai dar menos 60. Menos 60x elevado a menos 5 menos 1 vai dar menos 6. E aqui a derivada de quarta ordem, que a gente representa dessa forma, vai ficar menos 6 vezes menos 60 vai dar 360
positivo. E aqui vai ficar x elevado a menos 7. Agora, nós já podemos substituir o x igual a 1 aqui. Então, aqui a nossa derivada de quarta ordem da função x, aqui no caso elevado a menos 3, em relação a x no ponto x igual a 1, isso vai ser igual então a 360 vezes 1 elevado a menos 7. Aí 1 elevado a menos 7 é 1, então vai ficar 360 vezes 1, que vai dar 360. Vamos para o próximo exemplo. Então aqui nós temos um exemplo aqui da física. A equação de movimento de uma partícula é dada por S, aqui no caso S em função de t, S que é igual a t ao cubo menos 3t, em que aqui no caso é S, está em metros e t em segundos. Então encontre na letra A a velocidade e a aceleração como função de t. Então aqui na letra A nós temos que a velocidade em função de t, ela é a derivada de S, derivada dessa expressão aqui em relação a t. Então vamos derivar, aqui vai ficar 3t ao quadrado menos 3, a derivada dessa função. E a aceleração, ela vai ser a derivada da velocidade em relação a t. Então aqui eu já vou derivar essa velocidade, essa expressão aqui que é da velocidade, para achar a aceleração. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6. Aqui nós vamos ter 6t, derivada da constante é 0. No exemplo B, nós vamos calcular a aceleração no tempo 2 segundos, ou seja, eu vou substituir aqui na expressão da aceleração o t por 2. Então vai ficar 6 vezes 2, vai dar 12. Aí, utilizando aqui as unidades, é metro por segundo ao quadrado. Vamos para a letra C. Na letra C, a gente diz o seguinte: a aceleração é quando a velocidade for zero. Então eu quero calcular a aceleração quando a velocidade for zero. A velocidade, ela vai ser zero, né, quando essa expressão aqui for zero, ou seja, 3t quadrado menos 3 foi igual a zero. Vamos resolver essa equação aqui do segundo grau. Vai ficar 3t quadrado igual a 3. Então t quadrado é igual a 3 dividido por 3. E aqui nós vamos ter que t quadrado vai ser igual a 1. E aí a gente tira a raiz, né? Vai ficar t vai ser mais ou menos raiz de 1. Na verdade aqui, como o tempo ele é positivo, eu vou considerar apenas a raiz positiva. Então vai ficar t igual a raiz de 1. O t vai ser igual a 1. Então, para o tempo igual a 1 segundo, a velocidade vai ser zero. E agora a gente quer a aceleração quando a velocidade é zero. Ou seja, na expressão da aceleração, eu vou substituir o t por 1. Então aqui nós vamos ter a de t, ou melhor, a de 1 vai ser igual a 6. Aí eu substituo aqui o t por 1. 6 vezes 1 vai dar 6, aí no caso metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo aqui. Então aqui diz o seguinte: encontre uma equação da reta tangente à curva, essa curva aqui, no ponto dado, no caso esse ponto aqui, 1, 2. Então vamos aqui utilizar aquela equação, ponto de inclinação da reta, então é y que é igual a menos f de x0,
igual a f' de x0, x menos x0. No caso aqui, o x0 ele vai ser igual a 1, então nós vamos ter y que é igual a menos f de 1, igual a f' de 1, entre parênteses aqui x menos 1. A imagem do 1, o f de 1 aqui nós já temos, ele vale 2, basta a gente conferir aqui, substituindo o x por 1 e a gente encontra y igual a 2. Agora precisamos calcular a derivada, então vamos calcular a derivada da função f' de x, então aqui calculando a derivada vai ficar 4x ao cubo, mais, aqui 2 vezes 2 vai dar 4x, e aqui menos 1, derivada de x menos 1. Vamos calcular agora no ponto 1, então f' de 1 vai ficar 4 vezes 1 ao cubo, mais 4 vezes 1, menos 1. Fazendo as contas aqui nós vamos ter 7. Agora vamos substituir, aqui vai ficar y menos o f de 1, ele vale 2 aqui, igual o f' de 1, a gente calculou aqui, deu 7, e aqui vai ficar entre parênteses x menos 1. Vamos agora colocar na forma de equação reduzida, vai ficar, isolando o y aqui vai ficar, esse 2 vai passar positivo, aqui eu vou multiplicar o 7 vezes x, vai dar 7x, 7 vezes menos 1 vai dar menos 7, e daí nós vamos ter a equação y, que é igual a 7x, aí menos 7 mais 2, menos 5, y que é igual a 7x menos 5. Seguindo, vamos fazer esse exemplo agora. Então aqui diz o seguinte: em quais pontos, se existirem o gráfico de y, que é igual a x ao cubo menos 3x mais 4, tem uma reta tangente horizontal. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular a inclinação da reta tangente, que é dada pela derivada, que vai ser o y'. Então aqui vai ficar a derivada de 3, de x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado, aí menos derivada de 3x é 3, derivada de 4 é 0. Então essa aqui é a inclinação da reta tangente. Aí no caso de uma reta tangente horizontal, a inclinação aqui, o y' vai ser 0, então nós vamos igualar aqui a 0 e vamos resolver essa equação para achar o valor do x. A gente quer saber os pontos aqui, então para iniciar nós temos que calcular os valores de x. Então vai ficar 3x² menos 3 igual a 0, então esse menos 3 passa positivo aqui. Nós vamos ter x², que é igual a 3 dividido por 3. Aqui vai ficar x², que é igual a 1. E x, que vai ser mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então vai ficar mais ou menos 1. Então, para x1 e x menos 1, essa curva aqui ela vai ter uma inclinação horizontal, aí a reta tangente vai ser horizontal. Vamos achar aqui os pontos. Então, para aqui x igual a 1, primeiramente o valor 1 positivo, nós vamos ter, substituindo aqui na função, nós vamos ter f de 1, que vai ser igual a 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 4. Fazendo as contas, aqui nós vamos ter 2. Então aqui nós vamos ter, para x igual a 1, nós vamos ter o ponto 1 e 2 aqui, esse ponto do gráfico, ele vai ter reta tangente horizontal. Agora vamos fazer para o outro valor de x, que é menos 1. Então vamos calcular aqui a imagem de menos 1, usando essa fórmula aqui da função. Então vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 4.
fazendo as contas aqui vai dar 6. Então aqui nós vamos ter o ponto -1 e 6, que vai também ter reta tangente horizontal. Então aqui foi respondido em quais pontos, são esses dois pontos aí, 1 e 2 e -1 e 6, que essa curva aqui vai ter uma reta tangente horizontal. Aqui nós colocamos um esboço do gráfico feito aqui no computador, e aí a gente observa que para esses dois pontos, -1, 6, a reta aqui tangente horizontal, e para o ponto 1, 2, esse ponto aqui, a reta aqui também é horizontal. Para os outros pontos aqui do gráfico nós não vamos ter retas tangentes horizontais. Então, por enquanto, eram esses exercícios. Até uma próxima e valeu!